Olá, assinante do canal 14 da NET. Estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a honrosa presença do nosso amigo, diretor do PROCON, Dr. André Almeida. Seja bem-vindo, Dr. André Almeida. Obrigado, Eliane. Obrigado a todos os ouvintes do canal 14. É sempre um prazer para mim estar aqui, podendo passar um pouco do que a gente faz, do conhecimento, do pouco conhecimento que a gente tem, das atividades que a gente exerce. Obrigado pelo convite, a você, obrigado ao Zé Augusto por estar aqui presente conosco. É um prazer para mim. É um prazer em recebê-lo aqui, nosso amigo de sempre, o José Augusto, que vai ser o nosso entrevistador. Seja bem-vindo também, José Augusto. É um prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado, jornalista Eliane Rodrigues. Bom trabalho para você. E o Canal 14, a produção do Canal 14, procura se esmerar ao trazer aqui pessoas gabaritadas. Por exemplo, Dr. André Luiz de Almeida, advogado, especialista em direito tributário, especialista em direito civil, especialista em direitos do consumidor, especialista em direito público, procurador do CMTT, ex-vereador de Anápolis, diretor do direito do consumidor do PROCON, e ele que pertence ao Cidadania. Eu vou pedir permissão ao assinante do Canal 14 para fazer a primeira pergunta na base da gíria. Por onde anda o Black Fraud? Muito interessante sua pergunta, Zé Augusto. Porque o que é Black Friday, né? A Black Friday é um costume americano que normalmente comemorado dia 29 de novembro, onde você tem aquele costume que também advém dos judeus, no sentido de fazer o perdão das dívidas, né? Mas nos Estados Unidos, o que acontece? Lá eles utilizaram o dia para fazer uma promoção em relação ao comércio e vender todos os seus estoques. Para isso, para renovar o estoque, para comemorar o Natal e para comemorar o Ano Novo, para ter produtos novos, instituiu a Black Friday, né? onde lá pode renovar todo o estoque, reduzindo-se o valor do produto a preços módicos, incentivando o consumo e fazendo com que o consumidor tenha acesso aos produtos. Na realidade, a sua pergunta é muito capciosa, no sentido de que o Brasil, o brasileiro, o comércio brasileiro, ele adquiriu esse costume também agora, um costume relativamente novo, de 2005 para cá, no sentido de fazer também com que o comércio venda mais. Agora, nós temos o jeitinho brasileiro, não são todos, Eliane, que tem a consciência no sentido de que o dia é importante, mas é importante você também fazer com que aquilo seja justificativa de venda. Muitos comerciantes brasileiros, não entendendo o contexto que se insere a Black Friday, acaba onerando o valor do produto e para lá no dia que é comemorada a Black Friday, né, acaba vendendo o produto no mesmo nível de preço, justificando para o vendedor que aquilo é uma baixa. Isto realmente é uma Black Friday, né? Como você diz. Por isso a pergunta capciosa. Capciosíssima. Sem dúvida alguma. Mas a gente, na realidade, eu, como diretor de defesa do consumidor, tenho uma obrigação: ajudar a regular esta situação. Porque isso, de fato, é uma fraude. É uma fraude, o consumidor acaba sendo lesado por isto e a gente não pode deixar, né? O direito prevê esta possibilidade e a função nossa é justamente regular a situação para que a gente... É claro que vai ocorrer, evidentemente vai ocorrer diversas situações de fraude, tentativa de engano, tentativa de abuso, mas
nós temos um direito do consumidor relativamente novo no Brasil, a partir da Constituição de 88, e os PROCONs no Brasil inteiro têm a função também, Eliane, de regular essa situação e fazer, pelo menos, minimizar essa situação de fraude, até que o comerciante brasileiro ele possa aí ter a cultura, o costume de fazer com que o seu comércio renda mais, venda mais e tenha um acesso melhor do consumidor, do seu próprio consumidor, do seu cliente, aos mercados de consumo, ao mercado de compra e venda. Vale aquela máxima, doutor? O que é bom para o americano é bom para o brasileiro também ou não? Olha, eu não vejo dessa forma. São culturas diferentes, são meios de produção diferentes, são condições de produção diferentes, mas, evidentemente, a América, os Estados Unidos, ele tem a própria cultura americana, ela ajuda a questão do comércio. Então tem muita coisa boa na cultura americana. Agora, evidentemente, nós temos que pegar o Brasil, o comércio brasileiro, os empresários brasileiros, tem que pegar o que é bom, né, e não copiar o que é ruim. Porque também tem muita coisa ruim, Zé Augusto, muita coisa ruim, né? Agora, evidentemente, o empresário, ele sabe na onde que ele bota a sua própria cumbuca e sabe muito bem o que vai utilizar como bom e justamente adquirir aí a parte boa do comércio, fazendo com que o seu comércio sobreviva nesses meios, nesse tempo difícil que nós estamos. Ainda existe muita propaganda enganosa? Olha, o empresário ele sofre. Eu estou aqui como diretor de defesa do consumidor, mas o empresário ele sofre. Ele tem que vender. E muitas vezes, até por desconhecimento do seu próprio produto, ele, evidentemente, ele faz uma propaganda que não corresponde corretamente àquelas qualidades do produto, né? Aí gera o fato vicioso em relação ao produto, em relação ao fornecimento. A propaganda enganosa existe demais, muito. Nem sempre por má fé. Nem sempre por má fé do comerciante, mas existe e precisa ser regulada, e o PROCON existe justamente para fazer com que essa propaganda enganosa não atinja o consumidor. A função do PROCON é justamente garantir o direito de defesa do consumidor. E o que você passaria para o consumidor nessa sexta-feira de Black Friday? Olha, na realidade, nós do PROCON fizemos uma notificação sob pena de multa, no caso de Anápolis, aos maiores comerciantes de Anápolis, né? Certo. Grandes empresas de Anápolis, grandes comércios varejistas, que são aqueles comércios que adentram na promoção Black Friday. Certo. O que nós fizemos? Nós fizemos uma notificação no sentido de fazer com que eles apresentem de forma anterior a sua lista de produtos que vai entrar na promoção. Para que isso, Eliane? Para que nós fizemos essa notificação? Para evitar que o comerciante ou que o comércio ele possa, lá no dia da promoção, que seria no dia 29, historicamente, culturalmente, no dia 29 de novembro, ele altere o preço de forma anterior, naquela semana anterior, e logo depois, no dia, ele reduza o preço, tentando demonstrar que o valor está em promoção. Então, prevendo esta possibilidade, diante de uma lei existente lá de 2014, nós, do PROCON, notificamos o comércio, em geral, diversos tipos de comércio em Anápolis, para que apresente sua lista. Isto até ajuda no sentido do comércio dizer, olha, vamos devagar, vamos evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de fraude, porque o PROCON está de olho, né? Isso o PROCON, de fato, está de olho. Se o PROCON está de olho, com certeza nós teremos menos, como diz aqui o companheiro Zé Augusto, nós teremos
menos a tal da Black Friday, né? Muito menos. A parte mais vulnerável desse processo todo sempre é o consumidor? É sempre o consumidor. Agora, nós temos que entender o que é o consumidor, né, Zé Augusto? Porque, às vezes, algumas pessoas falam, mas a empresa é uma empresa, ela não é consumidora. Não, consumidora, ela pode ser o consumidor, ele pode ser pessoa jurídica e pode também ser pessoa física, pode ser pessoa de direito público ou pessoa de direito privado, né? O consumidor é aquela pessoa que tem, que compra para consumo. Às vezes, até mesmo a administração pública compra para consumo. Imagina que a administração pública compra numa loja, mas também o lojista compra também para consumo, né? Então, nós não estamos numa briga entre empresa e cliente. Não, nós não estamos nessa briga, nós não estamos nessa discussão, mas nós estamos na discussão em relação ao fornecedor e o consumidor. Todos nós somos consumidores. Mesmo que você opere uma empresa, uma loja varejista, você eventualmente é consumidor, né? Mesmo que você seja administração pública, você também é consumidor. Mesmo que você, vamos imaginar, em relação aos serviços essenciais, por exemplo, transporte público. Quem utiliza o transporte público é um consumidor de um serviço essencial de transporte público, não é? Quem utiliza água é um consumidor de água, não é? Quem utiliza energia são os tal dos serviços essenciais. Todos esses são os consumidores e que merecem ser protegidos. O PROCON já detectou em Anápolis, ou não existe em Anápolis, um alinhamento de preço dos combustíveis? Olha, eu tenho quase que passar em relação a isto. Na realidade, essa questão de preço de combustíveis, o Ministério Público do Estado, ele criou um aplicativo onde a pessoa pode ter acesso para fazer as suas denúncias. Mas, de fato, ainda que o preço do combustível ele esteja parametrizado em um posto ou outro, os custos daquele posto acabam sendo diferentes. Aí, nesse sentido, não representa um equilíbrio de preço. No entanto, o PROCON em Anápolis deve ter uns 4 anos que não encontra alinhamento de preço no setor de combustíveis. Mas é bom lembrar do aplicativo do Ministério Público estadual, que o cidadão pode, a qualquer momento, quando detectar, fazer a sua denúncia, caindo no Ministério Público. O Ministério Público imediatamente nos informa, e nos informando, o PROCON tem uma atuação proativa, estabelecendo multa, criando aí condição até mesmo para um inquérito público a nível de proteção do direito do consumidor. Doutor André, o senhor relatou aqui que realmente o PROCON está atento, está ajudando o consumidor, né? Ficar também atento às compras. E quanto aos sites, esses sites, o que o consumidor tem que ficar atento? Dá para você passar para a gente alguma coisa? É uma pergunta assim, complicada, porque você imagina, Eliane, sites de venda, você tem sites, às vezes o consumidor brasileiro compra em site lá da Noruega, para não falar o chinês, né? Porque o chinês acaba dominando aí o setor de comércio via internet. Na realidade, muitas vezes a pessoa adquire o produto por via internet e acredita que é difícil a pessoa reaver o produto, é difícil a pessoa reaver o seu dinheiro, é difícil a pessoa ser indenizada, mas eu posso dizer o seguinte, um dos setores que mais se reclama no PROCON, e o PROCON recebe muita reclamação durante a semana, durante os dias, é o setor de compras online, né? Certo. Mas esse setor também, ele não é toda empresa que opera no Brasil,
ela tem que ter escritório no Brasil, CNPJ no Brasil, se adequar às leis brasileiras, não é? E também as penalidades do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Certo. Então, se você comprou em um site e teve algum problema, como falta da entrega, como o produto nunca veio, o produto chegou estragado, você tem os mesmos direitos. Não vou dizer todos os mesmos direitos, mas a nível básico, os mesmos direitos do consumidor que comprou numa loja. Então, quando você tem esse problema, esse vício, detecta esse vício no ato da aquisição do produto. Ou mesmo no ato da chegada do produto, você tem o direito de buscar a troca, de ser indenizado, a empresa vendedora, o site, que na realidade é uma empresa, é uma loja de comércio virtual, ela também se adequa dentro do contexto da lei penal, por exemplo, e do Código de Defesa do Consumidor quanto à multa. Então, se você teve algum problema do ponto de vista de compras online, faça a reclamação no PROCON e esse problema vai ser sanado sem muitas dificuldades. E para a gente ter uma garantia, tem que exigir a nota, né? Olha, na realidade não é nenhuma garantia, é uma obrigação. Tem muita gente que fala, não quer nota, não. Pois é, mas aí quando a pessoa faz isso, ela, ao meu ver, ela não pode reclamar pela falta de asfalto, pela falta de escola pública, pela falta de saúde. Por quê? Porque ela está deixando de recolher os impostos que ela, de fato, ela pagou. Se ela não quer a nota, é uma coisa um pouco absurda sob o aspecto do consumidor, porque ela pagou os impostos, né? Ela pagou os impostos e está deixando aquele valor não com o Estado do qual ela usufrui alguns direitos, como asfalto, como iluminação pública, como saúde. Mas está deixando aquele valor com o lojista, o que na realidade é uma pena para qualquer pessoa, nós temos que adquirir o costume e a cultura de exigir a nota, porque a falta da nota não desobriga o pagamento dos impostos, né? Ao contrário, se você comprou, você está pagando ali imposto, que esse imposto seja direcionado à administração pública para que a administração pública possa revertê-lo em benefícios próprios, né, para o cidadão. Só assim você vai, na realidade, poder exigir todos os seus direitos de cidadania. Doutor André, aquele cupomzinho vale com nota? Não, cupom fiscal. É aquele cupom fiscal que eles passam para a gente. Na realidade, o cupom fiscal, ele é uma nota, a gente fala nota geral. Certo. Ele não é necessariamente a nota. Certo. Não é? Às vezes o tipo de comércio ali vende, vamos dizer, 5 mil no dia e ele vende intercalado. Ao final tirar a nota, né? Então, aquilo, ele não é a nota fiscal, mas ele é a garantia de que você adquiriu o produto. Certo. E que o comércio vai pagar o imposto em relação àquilo. Aquele cupom, ele tem, assim, tende a rapidinho ficar branquinho, né? Aí o que acontece? É o tipo de papel, né? É o tipo de papel. A gente sempre indica, Eliane, quando pegar aquele cupom fiscal, pelo tipo de papel, é um papel termodinâmico, não é? Certo. Você fazer a cópia, a xerox, né? Certo. Fotocopiar ele, nem que seja, às vezes, pelo scanner do celular, fazer uma cópia natural, para que ele grave, para que você possa gravar todos os dados referentes àquela compra e, num futuro, caso necessário, você poder utilizar aqueles dados. E se eu falasse, não, eu não quero esse cupom, quero uma nota, a loja tem, mas com tem certeza, que me dar uma nota? Com certeza. Não, porque já aconteceu alguns fatos, inclusive quando eu estava na rádio, de uma reclamação que veio falando que eles não queriam dar nota, eles me deram um cupom fiscal e falou que não, que tinha de tirar na internet. Existe isso mesmo? Olha, na realidade, o que o comércio não pode fazer, o prestador de serviço não pode fazer, é negar a nota. Ele negar a nota, ele está se inserindo num crime tributário,
né? Ele está se inserindo num crime contra o direito do consumidor, então não é uma coisa boa, não é uma coisa boa. Ele não pode negar a nota. Agora, a forma com que ele está expedindo aquela nota pode ser as mais variadas possíveis, né? O que ele não pode é negar, falar, olha, eu não vou te dar a nota. Isso ele não pode, porque aí é crime. Certo. Aí é crime. O que você tem que fazer? Você tem que ligar no PROCON imediatamente. Você tem, aqui em Anápolis nós não temos uma delegacia especializada, a não ser a delegacia da Receita Estadual, da Cefaz, nós não temos uma delegacia criminal especializada em crimes tributários. Nós temos em Goiânia, mas nós não temos em Anápolis. Mas é um caso, de fato, de polícia. Não, então É um caso de polícia. Aquele cupomzinho que eles passam para a gente, aqueles lá não é nota. O cupom fiscal, ele é um antecessor da nota. É retirado da nota, é o bolo que faz a nota geral, provavelmente a nota do dia, certo. Não é? Mas isso não impede de você exigir a nota pessoal. E se ele falar que não, tem que tirar pela internet, a gente tem que ir lá e puxar pela internet? O ideal é que o comerciante ele já possa ali, se você exigir, naquele momento, ele te entregue naquele momento. Ele não pode transferir uma obrigação que é dele, né, para o consumidor. Você já imaginou? Ele for transferir todas as obrigações dele para o consumidor, é uma coisa que não vai ser muito bom para ele, né? Mesmo porque o consumidor vai falar, não, eu não quero tirar nota na internet, eu não sei, eu não tenho essa obrigação. Eu não tenho essa obrigação. De quem é a obrigação? A obrigação é do comerciante, né? Ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai te achar muito chata, ele vai achar o consumidor muito chato. Mas a obrigação, de fato, é dele. E cá para nós, né, Eliane? Na realidade é o seguinte, se você é comerciante, você quer manter o comércio, você quer manter o cliente, você vai tratar o cliente, o consumidor, a pão de ló. Cliente, você quer isso? Você tem razão, vou te dar. Se eu fosse do comércio varejista, eu sou prestador de serviço, né? Tenho um escritório também de advocacia, mas eu acho que todos nós temos que adquirir essa cultura de bem tratar o consumidor, porque o cliente de hoje pode ser o cliente de amanhã, que pode ser também o cliente do ano que vem. É verdade. Né? Não só eu, mas eu tenho certeza que outras pessoas já passaram por esse, eu diria, constrangimento. Na hora de passar o cartão, aí o comerciante fala, no cartão é mais caro. E daí? A pergunta é, pode? É isso que eu queria perguntar também, José Augusto. Eu estava doida. Pois é, pode? Pode ou não pode? Não pode. Não pode. Dois preços. O CDC, o Código Consumidor, não permite que um produto seja cobrado, por um produto seja cobrado dois preços. Só por causa do Agora, cartão. isso ocorre? Está ocorrendo. Ocorre. Né? É claro que ocorre. Ocorre muito. Ocorre e muito. O que falta? O que falta, Zé Augusto? Falta primeiro, o consumidor conhecer, saber dos seus direitos, procurar conhecer os seus direitos. E depois falta fazer uma reclamação própria no órgão do consumidor. Fazendo a reclamação no PROCON, a pessoa vai ter uma resposta em relação àquilo, mesmo porque isto é penalizado com multa. E a multa para a empresa, às vezes, pesa. A multa pode ser altíssima para a empresa, não é? Pode pesar muito. Agora mesmo eu vi, a Enel foi multada em 67 milhões de reais. Verdade. É muita coisa para qualquer empresa. Ah, mas é uma empresa grande. Não, é uma empresa grande, mas esse também é um valor muito grande, porque é proporcional ao tamanho da empresa. E aí o próprio CDC e as leis tributárias determinam o valor daquela multa pelo tamanho da empresa. Se a empresa é pequena, a multa vai ser pesada, ainda que a empresa seja pequena. Se a empresa for média, vai ser pesada. Se a empresa for grande, também vai ser pesada. Então, não compensa ser multado. E para não ser multado, você tem que andar em cima da linha. O comerciante tem que conhecer os direitos do consumidor e os seus próprios deveres enquanto comerciante. Do contrário, ele nunca vai andar bem no seu comércio, porque vai viver de pagar multa, vai viver de reclamação e logo, logo esse comércio
pode estar na bancarrota, pode estar fechado. Doutor André, mas a gente está vendo aqui em Anápolis 2 preços nos postos de gasolina, inclusive cartão tanto, dinheiro tanto. Você deve ter visto já vários postos de gasolina o desse Procon, jeito. na semana retrasada e na semana passada, começou uma campanha de fiscalização em relação a esta questão. Não sei se vocês a observaram desde a semana passada, mas principalmente esta semana, nós estamos na terça-feira, hoje é terça-feira, o dia que nós estamos fazendo essa gravação, você vai observar que os postos já tiraram esta questão dessa placa. As placas informando abusivo, dois preços diferentes. Abusivo. Na realidade, é abusivo e em determinada situação até enganosa. E quanto às lojas, aconteceu, por exemplo, eu estava em Caldas esse final de semana, fui fazer compra, no cartão é tanto, e fora do cartão é outro preço. O que o consumidor, no meu caso, o que eu teria que fazer? Chama a polícia, não? Olha, Augusto, eu não compraria. Não compraria. Mas né? eu tive de comprar, olha. Eu entendo. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, olha, nós, consumidores, nós temos o poder do dinheiro, né? Todos nós, consumidores, nós temos o poder do dinheiro. E como comerciante, ele tem que aprender isso. E, na realidade, muitos comerciantes até sabem, mas, por outro lado, acabam utilizando as pequenas brechas para fazer coisas que estão fora do contexto da lei. O que ele fala? Ele fala, olha, se você pagar em dinheiro, é um preço um pouquinho mais caro do que, ou mais barato, né? É porque depende. Hoje em dia, você tem, por exemplo, compra por aplicativo, que o aplicativo supostamente dá descontos. Embora você tenha perguntado de cartão, mas o aplicativo dá determinado desconto, né? E ele faz a propaganda em relação àquele desconto do aplicativo e não em relação ao valor do produto, não é? E aí também é uma propaganda abusiva, enganosa, e que acaba levando o comércio ou aquela empresa à situação de reclamação e de multa estabelecida pelo Procon. E no caso do cartão, é o inverso. Olha, paga em dinheiro porque cartão é mais caro. E ele acaba transmitindo aquelas pequenas taxas que o cartão cobra do comerciante para o consumidor. Ou seja, não transmite, de fato, nenhum benefício pela compra por cartão. Isso, né? A gente já Porque paga quando você taxa. compra por cartão, de fato, você quer o quê? Você quer um benefício. Olha, eu vou pagar em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Sem juros. O comerciante não. O comerciante, às vezes, ele quer o dinheiro à vista e ele acaba pagando uma taxa ali para que o cartão adiante o valor para ele. Funciona, na realidade, como um juros embutido. Né? Então, ele acaba pagando, ele querendo dinheiro à vista, você pagou a prazo, o consumidor pagou a prazo, o comerciante quer o dinheiro à vista, e por querer o dinheiro à vista, ele acaba transmitindo ao consumidor aquele custo pelo serviço. Então, é um problema do comerciante, não um problema do consumidor, ou seja, é um problema do fornecedor, não do consumidor. Eu vou consumir um pouquinho dele mais aqui, vou sugar mais um pouquinho dele aqui, que essa está muito interessante. O que o consumidor, no meu caso, teria que fazer, vamos supor, já que não tem outra solução, tem que pagar no cartão. Como que eu faço, então? Para me chegar e falar, não, isso aí não é certo. Está infringindo a lei. E aí eles falam, não, se você quiser, pega, não quer, larga. Não é assim que eles falam. Eu trouxe aqui, por exemplo, um código de defesa do consumidor. Certo. O Procon, ele entrega para o comerciante, quando precisa, o Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque esse livreto é um item obrigatório de todo fornecedor. Todo fornecedor tem que ter na sua exposta um Código de Defesa do Consumidor. Para que isso? É para mostrar para o consumidor que ele está obedecendo às regras de consumo.
Então, a lei obrigou o fornecedor a ter. Se o fornecedor não tem, por exemplo, um código de defesa do consumidor, que eu mostro aqui, certo. Ele, na realidade, está infringindo a lei e ele pode ser multado. Mas aí, o que isso tem a ver com a sua pergunta, né, Eliane? Certo. Né? Como que eu vou fazer para ele ser multado, então? Porque ele está infringindo a lei. Aí você vai ter que conhecer, né, do seu direito e certo. mostrar no Código do Consumidor a parte que ele está infringindo, né? Como esta é uma obrigação não do consumidor, mas uma obrigação do fornecedor, em que ele, de fato, ele descumpre, você tem que fazer a reclamação no PROCON. Fazendo a reclamação no PROCON, o PROCON vai na loja autuar, fazer uma autuação em relação a este fato, né? Vai expedir uma multa e essa multa tem até um caráter educativo. Se ele não conheceu o código, se ele não conheceu este código, ele vai ser obrigado, pelo fato da multa, a conhecer e, mais do que conhecer, aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E esse livro aí está à venda em algum lugar? Esse livro é cedido pelo PROCON. Ah, é? É um código cedido pelo PROCON, né? A todo comércio todo comércio tem esse que livro. necessita. Eu não sei se todo comércio tem, mas todo comércio é obrigado a ter. Ótimo, foi bom saber, né, José Augusto? Sem dúvida. A nossa produção ali já nos avisou, lamentavelmente o tempo está esgotado. Agora, o que eu posso notar aqui é que o senhor trouxe aqui relatórios, planilhas, leis que norteiam o consumidor. E eu queria apenas, como mensagem final do nosso programa, o senhor trouxe aqui, 20 direitos que os consumidores não conhecem. É verdade. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o consumidor e agradecê-lo pela maravilhosa entrevista. Obrigado, Zé Augusto, obrigado, Eliane. Na realidade, a mensagem que a gente tem é no sentido de o consumidor ele tem que aprender, como acabei de dizer, que ele tem o poder do negócio, ele tem o poder da compra, né? É muito importante o consumidor ter consciência disso, sem esquecer que o fornecedor tem aí a sua condição de geração de renda, geração de emprego, geração de divisas para o país. Essa relação consumidor-fornecedor é uma relação de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país. O que o PROCON vem fazer, o que o Código vem fazer, é justamente regrar essas relações com o objetivo de fazer com que o objetivo de que o consumidor seja bem atendido, de que o fornecedor forneça produtos e serviços condizentes com a relação de consumo, ela seja de fato realizada. Nesse sentido, nós estamos à disposição, né, da sociedade anapolina, no sentido de fazer com que o consumidor exija cada vez mais os seus direitos, que o fornecedor cumpra cada vez mais os seus deveres, e essa relação de consumo e fornecimento, ela seja algo bom, prazeroso e que venha trazer, de fato, desenvolvimento econômico, gere renda, gere divisas, gere emprego para a população e onde a gente possa aí ter uma condição de vida melhor e a gente possa chegar, de fato, a uma sociedade, uma cultura social onde os direitos sejam respeitados e a gente possa viver de forma digna e prazerosa. Realmente, tive uma aula aqui hoje, viu, José Augusto? O telespectador também. Realmente. Eu aprendi. Nós vamos chamá-lo mais vezes aqui, né, Eliane? Precisamos, viu? Muito mesmo. Essa informação é direito do consumidor. A gente, cada dia é um eterno aprendizado, né? Verdade. Muito bom. Olha, eu agradeço a sua presença, doutor André. Muito obrigada por participar com a gente aqui. Espero contar com você outras vezes, viu? Realmente foi muito gratificante a sua presença aqui. E agradeço você, assinante da NET, pela sua audiência qualificada. Até amanhã.